Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Eu sei que nem todo mundo está feliz, mas a gente diz amém a si mesmo. Faz parte. Mas eu queria nesta manhã, hoje o pastor Diego interrompeu suas séries abençoadas. Ele está pregando sobre o livro de Daniel. E não perca o próximo domingo, amém? Porque eu tenho sido muito edificado aqui nos domingos pela manhã com a palavra do pastor Diego. Mas hoje aprove ao Senhor nos trazer aqui sobre este altar para juntos compartilharmos da sua palavra. Eu queria compartilhar um texto que está no livro de João, no capítulo 16, e um verso que eu acredito que todos conhecem, o verso 33. E não é por acaso. E é engraçado, quer dizer, eu preparei essa palavra, nós não temos nenhum contato assim direto. Às vezes o Ministério de Louvor está aqui tocando, eu não sei qual é, mas o louvor que hoje foi entoado falou profundamente a respeito do que vamos compartilhar nesta manhã. E no texto que o Senhor ministrou ao meu coração, João 16, 33, Jesus está dizendo o seguinte, quem puder aí me acompanhar: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim, ou em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma das coisas que tem acontecido muito nesses últimos dias, e nós somos testemunhas disso, talvez você esteja vivendo isso, o mundo anda desanimado, né? Triste, abatido. São tantas notícias ruins, né, que nos acometem. É um escândalo pior que o outro, todo dia. Mas o que nos alegra não são as notícias do mundo do dia a dia, pelo menos não a mim, porque há uma palavra, e é esta palavra que me dá a certeza de que esse ânimo que Jesus está declarando aqui é real. Porque a realidade deste mundo ninguém pode negar. Nós teremos muitas aflições nessa vida. Mas eu não estou aqui para falar de tristeza ou de dor. Vamos abordar isso. Mas eu quero falar sobre uma promessa. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, esta mensagem começa com uma pergunta. E uma pergunta que com certeza cada um de nós já deve ter feito em algum momento. Por que o cristão sofre? O mundo está passando por adversidade, mas eu e você que cremos no Senhor, você já deve ter feito essa pergunta, que mesmo em meio à sua fé em Cristo, mesmo em meio, sabe, ao que você já entregou para o Senhor, por que eu estou passando por crise financeira? Por que eu estou vivendo uma doença que persiste? Por que muitos cristãos genuínos passam por traições e abandonos dolorosos? Por que somos tão perseguidos pela nossa fé? Se não queremos o mal de ninguém. Se a palavra de Deus nos ensina que é vivendo dessa forma que vamos colher os frutos que acreditamos ser bênçãos sobre as nossas vidas. A lei da semeadura e da colheita nós sabemos. Você planta para colher. Hoje eu quero levá-los a um dos versículos aqui que lemos, que eu considero um dos mais fortes e poderosos, e incisivos e realista das Escrituras. Jesus, momentos antes de sua crucificação, ele reúne seus discípulos e lhes diz palavras que ecoam através dos séculos e nos atingem hoje, a nós que estamos aqui presentes neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Do capítulo 14 ao 17 de João, Jesus, aqui nós lemos, Jesus fortalecer os seus discípulos, falando sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, da importância de permanecer na videira verdadeira, que o mundo nos odeia como cristãos, porque antes
odiaram a ele, e que em meio à tristeza que subitamente os acometeria, porque Jesus anunciava ali a sua morte, seria também substituída essa dor por uma alegria permanente, porque Jesus iria ressuscitar. E igreja, Jesus não oferece aqui nessas palavras uma teologia da prosperidade, uma palavra que pudesse levá-los a um ânimo esfuziante imediato. Jesus não promete uma vida sem dor, sem lágrimas, sem lutas, não garante que seriam poupados das tempestades. Jesus não diz isso. Pelo contrário, ele olha nos olhos daqueles que ele amava, e Jesus amava cada um dos seus discípulos, e declara com absoluta clareza: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz, porque Ele é o príncipe da paz. E Ele olha diretamente para eles e diz: no mundo vocês terão aflições, mas graças ao nosso glorioso Deus, que essa frase não termina aqui, quando Ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa última parte do versículo me chamou a atenção e tem me chamado a atenção há muito tempo. O que significa vencer o mundo? O que significa vencer o mundo para você que está aqui nessa manhã? E eu quero mergulhar um pouco mais nas profundezas desta promessa, que assegura que apesar das suas lutas, sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre esse sistema mundial falido, garantem um triunfo final e nos dá forças para continuarmos a perseverar. E a primeira verdade está no início do texto, porque as aflições são reais e precisamos olhar para elas não da forma que muitos de nós às vezes somos acometidos a olhar, somos pegos de surpresa. O cristão não é isento de suas lutas, e por isso a primeira parte desse versículo também relata uma afirmação, uma verdade que precisamos compreender. Não podemos fugir dessa verdade, temos que enfrentá-la. No mundo tereis aflições. Jesus, do capítulo 14 ao 17, então, quando ele começa as palavras dizendo: essas palavras vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. E é por isso que a palavra grega usada aqui, tilipsis, ou típlisis, que significa pressão, angústia, tribulação, sofrimento, não é, queridos, uma possibilidade remota. Esse termo é usado como uma realidade certa. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você: meus irmãos, vocês vão passar por lutas. Não tem como fugir disso. Se alguém disser algo diferente, estará mentindo para você. Porque muitas vezes, meus amados, nós ouvimos de muitas igrejas, de muitos líderes: não, você agora que se tornou um crente, você não pode mais passar por isso ou por aquilo. E é por isso que eu afirmo que isso é importante, porque gera uma expectativa errada. E é por isso que tem muitos cristãos na igreja frustrados, e às vezes indignados com o próprio Deus, porque me disseram lá atrás que assim que eu me convertesse, minha vida mudaria. Mas se você se converteu de verdade, sua vida já mudou. Porque há uma coisa que era impossível para você alcançar, e quando você acreditou, você creu, aquilo que era impossível para você foi alcançado, que foi a sua salvação. Mas a nossa mente limitada não consegue enxergar a grandeza desse ato num primeiro momento. E é por isso que o Senhor nos traz as verdades como esta, quando Ele afirma: olha, vocês vão passar por isso. Pensamos que ao aceitar Jesus, então, todos esses problemas iriam acabar, mas nos damos com outra realidade, nos enfrentamos, nos deparamos com outra realidade que nos mostra algo
que parece não ser verdadeiro. O apóstolo Pedro então ele escreve: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Isso está em 1 Pedro 4,12. Pedro fala: olha, não estranhais isso. E Pedro podia dizer isso de carteirinha, ele sabia o que era ter aflição, o que era passar por luta. Afinal de contas, Pedro negou Jesus. Ele sabia do que ele estava falando. O sofrimento não é um sinal de que Deus abandonou você, meu irmão, minha irmã. Mas Satanás insiste que isso parece ser uma verdade. Senhor, por que eu estou passando por isso? O Senhor me abandonou? Geralmente atribuímos uma luta, uma dor, uma dificuldade a um pecado que cometemos, é ou não é verdade? E isso, na maioria das vezes, não é. Não é por isso que você está passando por essa situação. Por isso temos que ampliar a nossa visão. Muitas vezes, e eu falo isso com muita propriedade, é no vale da sombra e da morte, igreja do Senhor, que experimentamos a mais profunda presença do bom pastor. Às vezes é caminhando pelos vales que vamos sentir a presença de Deus. Ninguém quer ter um filho hospitalizado, ninguém quer passar por um acidente, ou por problemas financeiros, envergonhado e por aí vai. Mas às vezes, essas situações são necessárias para moldar o nosso caráter, moldar o nosso relacionamento com Deus. E se você está vivendo alguns desses momentos da sua vida, não desfaleça, não desista. Como disse Jesus, tende bom ânimo. Ouça o que o Senhor tem a dizer a você nesta manhã. Porque há um propósito na sua tribulação, meu irmão, minha irmã. Deus não desperdiça a sua dor. Cada luta, meu irmão, cada lágrima, cada momento de angústia que você está vivendo hoje, tem um propósito maior no plano divino. Você não sabe, porque você viveu agora, hoje, esse momento. Você acha que Jó sabia do que estava acontecendo ali entre Deus e o diabo naquele diálogo? Jó não sabia de nada. Mas Deus conhecia o coração de Jó, como Deus conhece também o seu coração. E eu creio que o Senhor não dá prova maior do que você possa suportar. Então não temas. Em Romanos 5, do verso de 3 a 5, Paulo nos ensina, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, se eu preciso ser uma pessoa perseverante, eu preciso enfrentar a minha luta, eu preciso enfrentar a minha tribulação, porque é na minha tribulação que eu vou aprender a ser um homem ou uma mulher perseverante. E a perseverança gera experiência, maturidade, vem com relacionamento, é no dia a dia, meu irmão. Ontem mesmo, ontem eu conversava com a minha esposa e com alguns irmãos, lembrando que, por que Deus não nos dá uma porção de força para o ano inteiro? É porque nós precisamos ter um relacionamento com Deus todos os dias. É por isso que o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, para que eu e você possamos abrir os nossos olhos e dizer: Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado porque as tuas misericórdias hoje se renovaram, porque eu abri os meus olhos para contemplar a sua glória. São todos os dias, é cada dia, é cada manhã que você tem a chance, a oportunidade de viver na presença do Pai, e Ele está te convidando a fazer isso. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, mas Ele decidiu fazer isso. Ele decidiu chamar você e a mim para fazer parte deste momento de adoração, de entrega, de comunhão para com Ele. Queridos, não há nada maior do que isso. Ter um Deus todo-poderoso que caminha conosco. Só o cristianismo bíblico pode proporcionar isso. Porquanto, eu falei experiência, perseverança era experiência. A experiência gera esperança.
E aí Paulo diz, e a esperança não traz confusão, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, não é um Deus de confusão. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é um Deus fiel, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que maravilha! A tribulação então molda, nos fortalece, ela nos aproxima de Deus, por mais que isso seja contraditório para alguns de nós. Talvez você esteja passando por esse momento agora de tribulação, e Deus está te dando essa oportunidade de se achegar a Ele. Ele está te chamando, filho meu, chega mais perto. É comigo, é na minha presença que você vai suportar, que você vai superar, que você vai alcançar a vitória que neste momento de tribulação você está vivendo. Talvez você não esteja enxergando um palmo na sua frente, mas fé é exatamente isso. Hebreus 11:1, certeza daquilo que se espera, prova das coisas que não se veem. Nós não vemos para crer, nós cremos primeiro para depois ver. Deus está nos ensinando, como ourives que coloca o ouro no fogo para purificá-lo. Deus então permite que passemos por situações difíceis, para remover as impurezas de nosso caráter, e nos tornar cada dia mais parecido com aquele que é santo e perfeito. Em Hebreus 5, do verso 8 ao 9, o escritor da carta aos Hebreus, ele é muito incisivo, dizendo, ainda que era filho, e ele falava de Jesus, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Se Deus não propôs o seu filho para ensiná-lo, imagine a nós. E sendo ele consumado, veio a ser, a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus sabia naquele dia, naquela hora fatídica ali, na oração no Getsemane, o que ele teria que fazer. E foi por meio da obediência, porque essa era a vontade do Pai, que ele cumpriu aquilo que ele teria que cumprir, o seu chamado. O chamado de Cristo apontava para a cruz, e muitos de nós não querem nem mais carregar a sua cruz. Não, isso não é de Deus. Estou sofrendo, eu sou um crente vitorioso, eu quero ser próspero, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Mas como eu disse agora há pouco, para alcançar os altos montes, igreja do Senhor, nós vamos passar pelos vales da vida, pelos vales de lágrimas, pelas lutas e adversidades. Jesus passou por lá. Ele abriu mão da sua glória para depois tomá-la de volta. Mas esse tomar de volta tinha um endereço, a cruz. E para que venhamos alcançar aquilo que a nós foi dado por meio da graça, nós precisamos também cumprir a nossa parte neste mundo. Porque o mundo, querido, eu quero te lembrar isso que faz parte do contexto, não é o nosso lar. Por mais que seja maravilhoso, sabe, foi criado por Deus. Mas esse mundo caiu, perdeu aquilo que era de mais glorioso, mediante o pecado. Então Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições, não foi à toa, porque este mundo não é o meu nem o seu lar definitivo. Somos peregrinos, estrangeiros, cidadãos do céu, que estão temporariamente caminhando sobre esta terra. Amém, igreja? Você crê nisso? Porque tem cristão que perdeu essa visão. Está tão bom aqui, eu estou prosperando tanto, é só bênção sobre a minha vida, que ele acaba se esquecendo que ele não é mais cidadão deste mundo. E é por isso que Deus muitas vezes, em meio a, sabe, a esfuziante alegria que você está vivendo, Ele manda algo para te lembrar, ei, você é meu filho, essa terra não é para você. Porque Ele diz, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que a mente sequer imaginou, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Então para de olhar para as circunstâncias, porque eu tenho algo maior para a sua vida.
Por mais que você possa ter o melhor desta terra, nada se compara ao que Deus preparou para nós. Queridos, o apóstolo Paulo então escreve: porque a nossa pátria está nos céus. Guarda essa palavra. Ela está em Filipenses 3:20, porque a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará, porque Ele é fiel, a sua promessa se cumprirá. Então desapegue, meu irmão. Quando entendemos que este mundo caído, dominado pelo pecado e por um sistema de valores corrompidos, não é a nossa morada permanente, a nossa perspectiva muda. Por isso, quando falamos de arrependimento, estamos falando de metanoia, de mudança de mente, mudança de direção. Quando o Senhor Jesus tem um encontro genuíno conosco, há uma mudança total, completa, que muda completamente a nossa trajetória, nossa forma de pensar e agir. As aflições não nos surpreendem mais, porque nós sabemos, nós temos uma identidade. Eu não sou deste mundo, eu sou filho do rei, eu tenho uma pátria nos céus aguardando por mim. Elas nos lembram que não pertencemos a este lugar, porque tem algo melhor para mim e para você. Em 1 Timóteo 6, do verso 17 ao 19, ao escrever ao seu filho na fé, Paulo declara a ele assim: olha, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, soberbos, orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam-se em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. De tudo que ele disse aqui, o que me chamou a atenção foi isso: não ponham a esperança na incerteza das riquezas. E o mundo, tudo bem, ele está lá buscando, o sujeito quer acumular milhares, milhões, bilhões. Para quê? É como disse Jó: nu vim esse mundo e nu vou sair dele. Eu não levo nada do que eu construí aqui, porque Jesus disse que há um tesouro nos céus, mas você só vai desfrutar dele se você estiver acumulando ele lá nos céus, onde os ladrões não podem roubar, a ferrugem não pode corroer, porque ele está guardado no Senhor, esperando por você. Mas esse entendimento só é possível após essa mudança de mente, após essa metanoia. E é por isso, meus amados, que essas aflições nos dão essa convicção. Jonathan Edwards foi um pregador americano, um homem muito firme, duro, evangelista. Certa vez ele disse: a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. E é verdade, porque enquanto muitos de nós, talvez, iremos passar por lutas, dificuldades, mas se permanecermos em Cristo, herdaremos a glória dos céus. Alguns aí estão gozando do melhor desta terra, nunca viveram a dificuldade, a pobreza, nada disso, mas infelizmente o que os aguarda, porque não creem em Jesus, é uma eternidade de miséria. Porque que somos sem Deus? Não somos nada. E essa é a primeira parte do texto. A segunda parte do texto nos mostra uma segunda verdade. Ou seja, se no mundo nós teremos aflições, nós temos agora uma segunda ordem divina da parte do Senhor. Ele diz: olha, tende bom ânimo. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: olha, tem bom ânimo hoje. Eu não sei como é que você está, não sei como é que você chegou aqui, mas tenha bom ânimo, porque Deus está no controle de todas as coisas, está também no controle da sua vida. Porque o foco aqui precisa ser direcionado.
Você precisa ser um homem ou uma mulher de coragem, como Deus disse a Josué: Josué, ser forte e corajoso. Porque esses atributos Josué já tinha, ele só tinha que colocá-los em prática. Talvez você já tenha. Porque coragem não é ausência de medo, mas é permanecer firme apesar do medo. É continuar firme nesse caminho que você está. Você não está no caminho errado, não. Às vezes achamos que estamos por um caminho errado porque ele está estreito, está apertado, mas é isso mesmo. A porta, o caminho continua estreito, a porta continua apertada. Você está no caminho certo. Porque no mundo você terá aflições, mas em meio a essas aflições, Jesus está dizendo mais uma vez para mim e para você, sendo agora imperativo: tende bom ânimo. Não seja um crente sorumbático, sabe? Tudo bem, irmão? Está tudo bem. Não, irmão, está tudo bem. O mundo pode estar desabando. É como a tsunamita. Está tudo bem. Está tudo certo. O mundo precisa saber do seu problema. É lá no teu quarto que você tem que chorar para Deus. É lá na tua intimidade que você tem que falar para Deus: Deus, está doendo. Mas quando você sair do teu quarto, da porta para fora, enxuga as tuas lágrimas, lava o teu rosto e se coloque como um soldado, como um homem ou mulher de Deus, e dê um testemunho que vai fazer diferença para quem está lá fora. Porque o mundo não precisa saber dos seus problemas, amém? Deus é quem precisa e Ele sabe. É para Ele que você deve contar tudo que você está passando. Encontramos em traduções diferentes, né? Anime-se, tenha um ânimo. E esse conselho não é opcional, queridos. É uma ordem direta de Jesus Cristo. Como podemos ter bom ânimo quando estamos cercados por problemas? Talvez é a pergunta que você se fez. Pastor, é fácil para você dizer: você não conhece minha vida? Você não sabe do que eu estou passando? Nem você a minha. Porque eu não estou aqui apenas falando da boca para fora. Eu estou no mesmo barco que você. Porque se estamos no mesmo barco, igreja, Jesus é o capitão dele, é ou não é? E se ele está no barco, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu posso não saber o seu problema, mas eu sei que Jesus está no barco. Ele está no controle. E a resposta, quando estamos cercados de problemas, é que nós precisamos mudar o nosso foco. Porque Satanás trabalha muito nisso. Ele trabalha para desviar você. Um pequeno detalhe. E hoje são muitas distrações, né? É ou não é verdade? Muita coisa que te tira do centro da vontade de Deus. E Deus está te chamando: ei, para tudo. E começa a olhar para aquilo que é importante. Para aquilo que de fato vai mudar a sua história. Jesus não nos diz para ignorar as aflições, mas para focar na vitória. Porque temos que viver o processo para alcançarmos a promessa. Faz parte. Ele não diz: não tenham problemas, mas diz: tenham coragem, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando Pedro tentou andar sobre as águas, e nós conhecemos muito bem essa passagem, ele começa a afundar no momento em que ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as circunstâncias. Ele olha para o mar agitado, as ondas, o vento: Jesus, estou afundando. Ou seja, no momento que ele tira os olhos de Cristo, ele começa a afundar. E olha que ele estava a poucos centímetros de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus estende a mão e segura Pedro. Mas o desespero dele foi muito maior quando ele se viu afundando naquele momento diante de Jesus. Da mesma forma, queridos, nós afundamos no desânimo quando focamos mais nos problemas do que no solucionador do problema. Há uma frase atribuída a um dos pais da igreja chamado Basílio de Cesareia, Basílio Grande. Ele diz assim: não sendo possível tornar o inferno atraente, Satanás então torna atraente o caminho que leva até lá. Que palavra! Não está na Bíblia isso aqui, mas uma palavra de sabedoria. Porque foi exatamente isso que ele fez com Eva, naquele momento em que ele conduziu ou induziu Eva a errar. Foi isso mesmo que Deus disse?
pior do que a mentira, sabe? Que a gente já identifica logo o mentiroso, o enganador. São os sofismas, são as ambiguidades. Isso é pior. Pior do que saber de que lado fulano de tal está, é quando ele está no meio, né, em cima do muro, porque você não sabe para que lado ele vai. É muito pior, porque aquele que é hipócrita, que é, sabe, enganador, ele nunca vai aparentar exatamente aquilo que ele é aqui dentro. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar a tomar cuidado com os enganos. Se essa não fosse uma advertência genuína, o próprio Cristo não teria chamado a nossa atenção para isso. E há uma outra coisa que nessa caminhada, em relação ao nosso foco, Jesus nos ensina. Ele disse: olha, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. Porque você precisa encontrar essa paz interior. Ela não está lá fora, ela está dentro. E eu digo por quê? A paz não está na ausência de conflitos externos, mas na presença interna de Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele habita onde, igreja? É na cadeira? É aqui na palavra escrita? Não, queridos. O Espírito Santo habita em você, dentro de mim, dentro de você que crê em Jesus Cristo. Ele está aí agora. É Ele, aquela voz interna que muitas vezes ignoramos, porque o nosso foco está no problema, está na dor. Satanás está nos distraindo para poder tirar de nós essa autoridade que o Senhor nos concedeu em Cristo. A paz que você procura está aí. É uma paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses 4:7. Que guarda os nossos corações e mentes, mesmo quando o mundo exterior está no caos. Essa paz não depende das circunstâncias, igreja. Ela é baseada em quem Cristo é e no que Ele realizou. Vai muito além das nossas forças, da nossa capacidade. Queridos, é a paz que Jesus possuía quando dormia no barco durante aquela tempestade. Enquanto os discípulos estavam em pânico, Jesus dormia. Porque Ele tinha aquela paz que só Ele pode nos conceder. É a paz que Ele demonstrou quando estava diante de Pilatos, sabendo que horas depois seria crucificado. Um dos atributos de Cristo, como declara o profeta Isaías, Ele é chamado de príncipe da paz, que se cumpre em João 14:27, conforme a palavra do próprio Cristo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São palavras de Jesus. Então, toma elas para si nessa manhã. Talvez você não tenha conseguido dormir, você não consegue descansar, a sua mente trabalha 24 horas focada naquele problema, mas eu estou profetizando sobre a tua vida hoje, que Jesus está deixando sobre você a paz que excede todo o entendimento. Pega essa paz em nome de Jesus e descansa no Senhor. E o terceiro e a última verdade nesse contexto dessa mensagem é o fundamento de fé, porque Ele diz: eu venci o mundo. Querido, Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo. É uma verdade. Isso não é negociável. Ah, mas pastor, isso tem 2000 anos. Jesus é atemporal. O que Ele fez naquele dia é para o passado, para o presente e para o futuro. É uma promessa, e aquele que prometeu é fiel, porque a vitória que Ele nos deu na cruz foi completa. Quando Ele declarou ali, antes de expirar: tetelestai, está consumado. Ele riscou a dívida que estava sobre a tua vida. Ele pagou tudo aquilo que estava sobre você.
Porque aquilo que nós fizemos, aleluia, não foi contra o homem, não foi contra Satanás, não foi contra o mundo. O pecado ofende diretamente a Deus, o Pai. E a Bíblia diz, lá em Isaías 53, que o Pai agradou moê-lo, porque Ele fez isso em Cristo, para que nós não pagássemos o preço. Você consegue entender isso? Chegamos no cerne desta mensagem, porque essas quatro palavras, elas mudam tudo, elas transformam a nossa perspectiva, mudam realmente o nosso foco e nos dão uma direção genuína. O que significa então ter vencido o mundo, igreja? Guarda esses 4 itens que eu vou dizer para você. Primeira coisa, Ele venceu o pecado. Na cruz Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. Pagou o preço completo e nos ofereceu perdão e reconciliação com Deus, eternos, para sempre. Está feito. Você crê? Está feito. A sua dívida foi riscada. Está pago. Colossenses 2, de 14 a 15 está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, despojou, triunfando deles na cruz. Eu só encurtei o texto. Ele humilhou o inferno, Satanás e tudo que o mal representa. Talvez naquele momento o inferno, apenas uma palavra, o inferno está fechado ainda, nem foi inaugurado. Mas pense comigo, aqueles que não queriam a vitória de Cristo pensaram: agora Ele dançou. Mas ali na cruz estava sendo decretado, estava sendo selado a derrota do inimigo e a vitória daqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso você pode se alegrar, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu o pecado. A segunda coisa, Ele venceu o diabo. Hebreus 2,14 diz, nos lembra que Jesus participou da carne e do sangue, porque por meio da morte, para que por meio da morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele entregou a sua vida para depois tomá-la de volta, porque Ele tinha autoridade para fazer isso. Satanás, com todos os seus ardis e toda a sua capacidade, não entendia isso, mas ali foi selada a sua derrota. Em terceiro, Ele venceu o medo. A ressurreição de Jesus é a prova final da sua vitória sobre a morte. Sabe por que nós nunca vamos aceitar a morte? Porque a morte, conforme Paulo diz, é o último inimigo a ser vencido. A morte é o nosso inimigo, igreja. Nós temos que enfrentá-la com coragem, porque Jesus enfrentou a morte e venceu. E se Ele venceu, nele nós somos mais que vencedores. É no Senhor que vencemos a morte. Como Ele disse a João na ilha de Pátimos: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu o medo da morte, Ele venceu a própria morte, e por fim, Ele venceu o sistema de valores corrompidos desse mundo. Ele venceu o mundo, o pecado, o diabo, a morte. O mundo nos diz para buscar prazer, o poder, a posição, as posses, mas Jesus mostrou que a verdadeira vida está em servir, em amar, em dar, em sacrificar-se uns pelos outros. Não é por força, é pela mão poderosa do Senhor. Não vencemos por sermos fortes, ou inteligentes, ou capazes, mas porque Ele venceu. Salmo 28:7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Isso nos mostra que a palavra que Ele nos dá nos traz segurança, porque esta união nos trouxe vitória. Porque Ele venceu,
nós também venceremos. Romanos 8, 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Santo, fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, fecha os teus olhos. Santo, santo. Aleluia. Há uma presença de Deus aqui neste lugar, nesta manhã. E foi profetizado aqui. Não sei se vocês estão participando das quartas proféticas, mas eu lembro de uma palavra que eu recebi há muito tempo e a pastora Brenda só me lembrou dela. Uma palavra profética a respeito de cura, de milagres e maravilhas. A igreja passa por uma transformação santa, espiritual e poderosa. Nós veremos curas neste lugar, você crê? Nós veremos maravilhas, você crê? É pela fé. Então, em nome de Jesus, para que isso seja uma verdade na sua vida, pare de murmurar. Olha para o Senhor nesta manhã, porque a murmuração nos afasta da promessa. Lembra dos espias? Eles foram ver a terra, isso está lá no livro de Números 14, mas voltaram 10 deles trazendo uma mensagem que deixou o povo apavorado. Eram para caminhar 40 dias no deserto, caminharam 40 anos. E assim muitos de nós estamos, porque em meio às nossas provas, lutas ou adversidades, Jesus disse: olha, tenham paz em mim, no mundo vocês terão aflições, mas creiam, porque eu venci o mundo. E aí você continua murmurando, reclamando, questionando, pare onde você está, porque você só está prolongando a sua dor. Deus está te chamando nessa manhã para viver pela fé, para ter uma confiança completa. Entrega agora as suas lutas. Sabe aquilo que você tem dificuldade? Entrega aí nas mãos do Senhor. Ontem à noite eu recebi dois pedidos de oração. A Mary está ali, ela mandou no grupo que a gente tem, mandou sua menina que recebeu uma palavra do médico. Imagina você receber da boca do médico que sua filha tem 10% de chance de vida. Menino de 5 anos de idade. Um outro jovem que sofreu um acidente de moto, também está em estado grave no hospital. E a gente está em casa, graças a Deus, os nossos filhos, está tudo bem. Mas e essa mãe? E essa família desse jovem, como eles estão agora? Talvez você não possa ajudá-los fisicamente, humanamente ali, com uma presença, mas você pode orar. E é isso que faz a diferença, porque quando oramos, nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Isso se chama confiança. Jesus disse: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. E é isso que significa vencer o mundo. É vencer o pecado, é vencer o diabo, é vencer a morte, o medo, é dar as costas para esse sistema de valores caído e permanecer em Cristo. É tempo de permanecer, igreja. Então coloca a tua mão no teu coração agora e comece a orar aí onde você está. Confia no Senhor. Aleluia. Porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. Aleluia.
Fala com Deus nesse momento. Ele canta rabaço e de amaná. Oh Senhor. Aleluia. Me rendo a ti. Aleluia. Se renda ao Senhor nesta manhã. Entrega os seus medos, suas limitações. Aleluia. Se eu me rendo, Que as cadeias sejam quebradas nessa manhã. Que na autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. toque em mim de novo. Receba o toque do Espírito Santo. Deixa o Senhor encher a sua vida de alegria, de paz, de coragem, de ousadia. Santo, santo, santo. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus, quebra esse coração duro, Senhor. Esmiúça esse coração e transforma num coração de carne. Que haja rendição nesta manhã, oh Deus. Que as cadeias sejam quebradas nessa manhã, Senhor. Que o diabo que se levantou com fúria, se por um caminho ele te perseguiu, nesta manhã, por 7 ele fugirá de vós. Eu profetizo em nome de Jesus a cura, a libertação, a transformação, um milagre sobre a tua vida. Aquilo que para você era impossível, para Deus não é. Só se renda ao Senhor. Fecha a tua boca, mas abra, escancara o teu coração. Aleluia. Santo, santo, santo. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a tua igreja agora em tuas mãos, Senhor. Porque eu sei que os demônios já estão batendo em retirada nesta hora. Eu creio. Sabe, aquela pessoa que você está orando, teu irmão, teu filho, algum familiar, entrega agora nas mãos de Deus. Pois a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Que neste momento eu creio na libertação. Neste momento eu creio na cura. Neste momento eu creio que Deus está operando nas suas finanças. Neste momento eu creio que Deus está abrindo a porta, que só Ele tem a chave para abrir e ninguém pode fechar. Mas entrega tudo nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Aleluia. Santo, santo. Oh glória. Adore, adore, adore aquele que é santo, aquele que é poderoso. Adore o nome dele. Só em ti confiarei. Confia no Senhor. Não temas. Siga em frente. Comece a marchar, igreja. É no nome dele. Aleluia. Aleluia. Santo, santo. Pai, muito obrigado. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive está. Em nome de Jesus. E o dia voltará. Oh glória! Santo é o seu nome. Santo Deus. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Eu creio no teu poder, Senhor.
Tu que sonda mentes e corações. Aleluia. E esta palavra que foi liberada para trazer a tua igreja ao verdadeiro caminho vivo e santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, agora eu quero entregar as nossas vidas diante do seu altar. Muito obrigado, Senhor. Estamos num fim de semana bem agitado. Ó Deus, os filhos das trevas consagraram esse divertimento chamado carnaval, mas nós consagramos esta nação ao Senhor, e pelo sangue de Jesus, nada é mais poderoso. Nós cremos, ó Deus, que a nossa nação será liberta de tudo aquilo que não provém de Ti. Mesmo que esses dias sejam marcados por esta festa, a nossa verdadeira festa, a nossa verdadeira alegria, o nosso verdadeiro prazer está aqui, ó Deus, em adorá-lo, ó Deus, em glorificá-lo, em engrandecê-lo como igreja do Senhor. E assim eu entrego a tua igreja em tuas mãos. Cada coração aqui presente, cada família aqui representada, Senhor, que só possa nos cobrir com o teu sangue, que perdoa a multidão de pecados, do alto da cabeça à planta dos nossos pés, que só possa nos revestir com toda a sua armadura, e nos capacitar a vencer tanto os medos, ó Deus, os limites internos, como os inimigos externos, e pela força do teu poder, ó Deus, permanecer de pé no dia mau. E mantenha, Senhor, os teus anjos acampados ao nosso redor, para que desde a entrada até a saída, à direita e à esquerda, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido, e nenhum mal, nenhum plano do diabo prevaleça contra as nossas vidas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, abra a tua mão e receba. Que o eterno e profundo amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, em nome de Jesus Cristo. A igreja diga comigo, amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor.